Louvado seja nosso Senhor Jesus Cristo, para sempre seja louvado. Bom dia, boa tarde, boa noite, você que nos acompanha aqui. Primeiramente, em nome dos catequistas, da Luciana, da Rosimeire, da Tatá e meu mesmo, do Felipe, né? Queria dizer para vocês, nossos catequizandos, que estamos com muita saudade. Mas nesse momento, o que podemos é fazer os nossos encontros online para a gente poder preservar a saúde de todo mundo. O importante é que a gente se separe agora, fique um tempinho separado para poder reunir todo mundo e ficar todo mundo bem mais para frente. Hoje, a igreja celebra um dia muito importante na sua história. Hoje, celebramos o dia de Pentecostes. O dia de Pentecostes é o dia em que celebramos a descida do Espírito Santo sobre os apóstolos. Para poder falar do Espírito Santo, nós temos que lembrar de um conceito que a gente já aprendeu muito, que é a Santíssima Trindade. O que é a Santíssima Trindade mesmo? Vou dar um tempinho para você pensar. Exatamente. A Santíssima Trindade é o nosso Deus, representado em 3 pessoas. São elas o Pai, o Filho e o Espírito Santo. O Pai nos criou, o Filho veio, lavou nossos pecados com seu sangue, e o Espírito Santo ficou na terra para poder acompanhar e santificar a igreja. O Espírito Santo esteve presente desde o início da criação. Mas a primeira vez que nós ouvimos falar que o Espírito Santo desceu sobre os homens foi num evento que a gente chama de Torre de Babel, uma história na igreja. Essa história a gente já conversou sobre ela, vocês lembram? Acredito que sim. Essa história está lá em Gênesis, capítulo 11, versículos de 1 a 9. Vou resumir para vocês. As pessoas se reuniram, chegaram na cidade, numa planície que tinha lá na cidade, e resolveram construir uma torre. Uma torre que o seu pico chegasse até o céu. Assim eles iam poder mostrar o poder que eles tinham. Eles seriam tão poderosos quanto Deus, porque poderiam construir uma coisa muito grande, uma coisa muito alta. Então Deus viu que eles estavam construindo, todo mundo se entendendo, todo mundo conversando, todo mundo combinando as coisas. Quando Deus viu que eles iam ficar muito prepotentes, iam se achar muito se conseguisse fazer isso, Deus, em sua infinita sabedoria, mandou seu Espírito Santo sobre a terra, sobre cada uma das pessoas, e fez com que eles falassem línguas diferentes. Falando línguas diferentes, eles não conseguiam conversar entre si e não chegavam mais em acordo algum. Foi então que as pessoas viram que não se pode brincar com Deus. Não se brinca com o Espírito Santo de Deus. Esse foi o evento da Torre de Babel. O Espírito Santo está presente no nosso dia a dia. Só que a gente não consegue ver o Espírito Santo. A gente consegue ver os seus sinais. E o Espírito Santo tem muitos sinais, cada um com seu significado. O primeiro sinal que a gente aponta para o Espírito Santo é a pomba. A pomba é o símbolo que mais representa o Espírito Santo atualmente. De acordo com a Sagrada Escritura, assim que Jesus foi batizado, que São João estava lá no rio com Jesus, no Rio Jordão, uma pomba desceu sobre Jesus. Então o Espírito Santo é representado como uma pomba branca, que também é o símbolo da paz. Outro símbolo para o Espírito Santo é a água. A água é o principal elemento do batismo. É pela água que nós somos lavados do pecado original. Nós, católicos, somos batizados desde criancinha por causa disso, para a gente crescer com o pecado original lavado da nossa alma. Nós também podemos representar o Espírito Santo através do óleo. O óleo ou o azeite serve para ungir. Também é usado nos batismos e assinala a presença e a força de Deus na vida da gente. Já perceberam quando a gente passa um óleo na pele, como a pele absorve aquele óleo rapidinho? O óleo é uma forma de hidratar a pele, de deixar a pele macia. Assim
a gente pode fazer uma comparação com o Espírito Santo. Através da unção, o Espírito Santo nos dá força, nos nutre e nos deixa hidratados, nos deixa forte, assim como o óleo. Também, outro símbolo do Espírito Santo é o fogo. O fogo é um elemento que simboliza a purificação, a queima. O Espírito Santo, quando desceu sobre a cabeça dos apóstolos, desceu sobre línguas de fogo, a chama que crepita dentro de cada um de nós. O Espírito Santo é aquele Espírito que nos aquece, assim como o fogo. O próximo símbolo que nós vamos falar do Espírito Santo é o vento. O vento, aquele vento que sopra. Antes do Espírito Santo descer sobre os apóstolos, um forte vento caiu sobre eles. E esse vento também é nos relatado lá em Gênesis, no capítulo 1, versículo 2. A terra estava sem forma e vazia. As trevas cobriam o abismo, e o Espírito de Deus pairava sobre as águas. Esse Espírito que pairava sobre as águas, que ficava passeando por sobre as águas, esse Espírito era um vento que soprou forte e começou-se a criação do mundo. O próximo símbolo que nós vamos falar do Espírito Santo é a imposição das mãos. Mas o que é a imposição das mãos? Vamos dar uma conferida lá na nossa Bíblia, nos Atos dos Apóstolos, capítulo 6, versículo 6. Apresentaram-nos aos apóstolos, e estes, orando, impuseram-lhe as mãos. O ato de impor as mãos é o ato de você colocar a mão em cima da pessoa. Vocês já viram que quando vocês vão pedir a bênção para os seus pais, para os seus tios, para os seus avós, você estica a sua mão e o seu pai, seu avô, seu tio, seu padrinho, sua madrinha te dá a mão, vocês apertam e ele diz: Deus te abençoe. Exatamente a imposição das mãos. Quando uma pessoa coloca as mãos sobre você, que ela abre os braços, ela está pedindo para o Espírito Santo descer sobre você. Esse é um ato muito antigo, desde o início da igreja. Um padre, quando vai se tornar padre, o bispo impõe as mãos sobre ele. Quando você for ser crismado, você vai ter o seu padrinho, o padre, o bispo, impondo a mão sobre você. E todas as vezes que vamos rezar por uma pessoa, a gente tem o hábito de virar as mãos, impor as mãos, para pedir para o Espírito Santo descer sobre aquela pessoa. E agora que você já conhece os símbolos do Espírito Santo, nós vamos começar a falar da festa de Pentecostes. Isso. A festa de Pentecostes, como vocês podem ver, é a descida do Espírito Santo sobre os 11 apóstolos e sobre Maria, mãe de Jesus, Nossa Senhora. Mas por que só 11 apóstolos? Vocês estão lembrando? Jesus tinha 12, mas por que só tem 11 aqui? Porque Matias ainda não tinha sido escolhido para substituir Judas. Por isso que nós temos 11 apóstolos e Nossa Senhora. Agora nós vamos fazer uma pequena leitura dos Atos dos Apóstolos, capítulo 2, versículos de 1 a 11. Eu fiz uma pequena adaptação para poder ficar melhor para a gente entender. Então vamos ler todos juntos. Quando chegou o dia de Pentecostes, todos eles estavam reunidos no mesmo lugar. De repente, veio do céu um barulho, como o sopro de um forte vendaval, e encheu a casa onde eles se encontravam. Apareceram então umas espécies de línguas de fogo, que se espalharam e foram pousar sobre cada um deles. Todos ficaram repletos do Espírito Santo e começaram a falar em outras línguas, conforme o Espírito lhes concedia que falassem. Aconteceu que em Jerusalém moravam judeus devotos de todas as nações do mundo. Quando ouviram o barulho, todos se reuniram e ficaram confusos, pois cada um ouvia na sua própria língua os discípulos falarem. Espantados e surpresos diziam: Esses homens que estão falando não são todos galileus? Como é que cada um de nós ouve em sua própria língua materna? Entre nós há pessoas de muitos países,
e todos nós conseguimos os entender. Todos estavam admirados e perplexos, e cada um perguntava ao outro: o que quer dizer isso? O que quer dizer isso? Para vocês verem o que aconteceu. As pessoas falavam, cada um que estava lá presente falava uma língua. Tinha gente que falava grego, tinha gente que falava hebraico, mas todo mundo estava escutando. Todo mundo conseguia entender o que os discípulos falavam. Esse então foi o início da igreja, assim que a nossa igreja começou, nesse dia que os discípulos aprenderam a falar línguas diferentes e começaram a sair pelo mundo, pregando o evangelho a todo mundo. Então, Pentecostes, nós temos essa festa da igreja. Mas aí vem uma dúvida. Como que eles estavam celebrando a festa de Pentecostes? Se a festa de Pentecostes a gente celebra a descida do Espírito Santo sobre os apóstolos. Mas lá na leitura dizia que eles estavam reunidos no dia de Pentecostes. Vamos saber o que significa? Pentecostes vem do grego quinquagésimo, ou seja, 50 no número ordinal. Mas 50 o quê? Vou colocar uma cena para vocês. Essa cena representa o quê? Vamos dar um tempinho para vocês pensarem. Se você falou a travessia do Mar Vermelho, você está correto. Essa cena representa a primeira Páscoa da história, a Páscoa dos judeus, a saída do Egito, a libertação da escravidão. Então, esse 50º dia após a Páscoa dos judeus, aconteceu outro fato importantíssimo na igreja, que é esse aqui. Você arrisca dizer qual é? Vou dar mais um tempinho para você pensar. Se você falou que é a entrega dos 10 mandamentos, você está correto. Essa cena representa Moisés descendo do Monte Sinai com a tábua dos 10 mandamentos, ou seja, a tábua da lei do Senhor. Então, a festa de Pentecostes é celebrada 50 dias depois da saída do Egito, onde aconteceu a entrega dos 10 mandamentos. Ou seja, é a festa em que comemoramos o primeiro contato com a palavra de Deus. Exatamente, aquelas tábuas que Moisés desceu lá do monte e entregou para o povo, a gente pode chamar e considerar que é a nossa primeira Bíblia da história. E os judeus, para celebrar esse dia especial para eles, constituíram a festa de Pentecostes, que era a festa da colheita, que começava no primeiro dia da colheita de cevada, que é um tipo de grão que é cultivado. Então, eles faziam essa festa da colheita. Os discípulos estavam reunidos no dia que começava essa festa. Então, olhem só, 50º dia, 50 dias depois da Páscoa. Os discípulos reunidos, o Espírito Santo desceu sobre eles. O Espírito Santo desceu e entregou para eles os seus dons. Isso. Agora que você já conhece a história de Pentecostes, já sabe que o Espírito Santo desceu sobre os apóstolos e concedeu a eles os seus dons, a tarefa de vocês dessa semana é assistir a segunda parte desse vídeo, que eu vou deixar aqui linkado na descrição. A gente decidiu separar para você tomar um arzinho, tomar uma água, descansar um pouquinho, voltar depois e aprender mais sobre os dons do Espírito Santo. Um grande abraço, fique sempre na presença de Deus.